E aí, tudo bom com você? Meu nome é Gabriel, para quem não conhece, sou estudante de nutrição e eu vou fazer esse vídeo aqui mais uma vez simples, porque vai ser mais ou menos uma conversa, então você vai ouvir alguns erros, provavelmente, alguns barulhos, porque eu moro aqui perto da rua e de vez em quando passa carro, então não se preocupe com isso, vai ser um vídeo exatamente simples, né? Porque esse é o objetivo, simples, mas com conteúdo interessante. E eu quero falar aqui algo muito interessante sobre questão de obesidade, que muitas pessoas veem a obesidade como algo bonito. Por que eu estou falando isso? Eu vou começar contando uma história rápida, né, da minha vida no passado, que quando eu era menor, as pessoas sempre me questionavam porque eu era muito magro. E principalmente algumas pessoas da minha família falavam que era para me engordar porque eu estava feio, magro. Vamos dizer assim, que eu estava feio porque queriam que eu engordasse um pouco, né? Criasse tipo, assim como algumas pessoas aqui do Nordeste falam, né? Criar corpo. Sendo que a gente, quando é moleque, é menor, a gente fica um pouco sentido nessa questão, porque realmente a gente acaba caindo, né, naquilo que as pessoas estão falando. Vou dar uma olhada aqui para ver se vai chover, mas eu acho que não vai chover não. Apesar que deu uma chuviscada hoje durante o dia, né? Deu uma chuviscada aqui, mas eu acho que não vai chover. Assim como eu estava falando, a gente fica um pouco sentido porque a gente quer até mesmo engordar, criar corpo, né? Mas conforme a gente vai crescendo e criando alguns conhecimentos, a gente começa a entender que não é assim que funciona. A questão de ser gordo, né? Que algumas pessoas falam, é questão de criar tipo, criar corpo, criar músculo, né? Mas, por outro lado, existem pessoas que vê o lado da obesidade como algo bonito. Se uma pessoa ela é gorda, é porque ela se alimenta bem, é porque ela está bem. E era assim que muitas pessoas eram para ser. Você vê no casamento que quando alguém casa, que começa a engordar, que o casamento tem isso, né? Que quando começam a engordar no casamento, as pessoas dizem, né? Algumas pessoas dizem que é por causa do casamento. Então o casamento está bem, se a pessoa está engordando é porque o casamento está bem. Sendo que isso é uma ilusão nossa. E eu queria relatar aqui e dizer para muitas pessoas que estão ouvindo, para você que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo aqui, é que a obesidade ela não é nada bonito. Muito pelo contrário. Ela só demonstra aquilo que realmente a pessoa está vivendo no lado da alimentação ou até mesmo na vida sentimental, mental, enfim. Porque a questão da obesidade é algo muito sério. Existem diversos fatores para alguém chegar até a obesidade. Então a gente pode observar que a obesidade ela não é algo muito simples como algumas pessoas acham que é. É só se alimentar e comer daquilo que quer e tá tudo bem, engordar sem se preocupar com a saúde, sendo que não é assim, né, que a gente pode imaginar e pode pensar. A gente não pode imaginar, né, que a questão de ser gordo é bonito. Isso se trata de algo muito sério, porque estamos falando de saúde. E eu, né, como um estudante de nutrição, eu preciso falar isso para você, que você precisa cuidar da sua saúde física, porque eu sei que algumas pessoas são magras devido ao seu biotipo, porque o meu biotipo, por exemplo, como eu contei a minha pequena história, é o ectomorfo. É aqueles que comem e não engordam. É assim? Sendo que existem pessoas que já é o contrário. Comem pouco, mas mesmo assim engordam. E esse biotipo a gente conhece como tanto o mesomorfo como o endomorfo tem uma facilidade de engordar, menos o ectomorfo. Então, se você é uma dessas duas pessoas, um desses dois biotipos, que é o biotipo endomorfo-mesomorfo,
Sério, você precisa se cuidar, porque nós estamos vivendo em uma geração que as pessoas estão engordando muito mais. Estão engordando muito mais devido à alimentação que a gente consegue encontrar de uma maneira muito fácil. Porque a gente vê no final de semana, quem é que não quer comer uma pizza no final de semana? Comer um salgado no final de semana? Mas às vezes não é nem só no final de semana, é durante o período mesmo da semana que as pessoas, em vez de se alimentarem bem, procuram comer aquilo que está mais fácil. Porque imagina aí você está em casa em plena terça-feira e quer assistir algo na televisão ou nas redes sociais mesmo, e você quer assistir comendo alguma coisa. Em vez de você preparar uma fruta e um alimento que realmente vai fortalecer você, você procura o quê? Mandar mensagem para uma lanchonete, onde hoje em dia o delivery é algo maravilhoso para algumas pessoas, né? Para mim eu acho muito bom, porque eu estou em casa, eu posso pedir qualquer coisa que em 10 minutos está aqui na minha casa. E para você não é diferente. Provavelmente na sua cidade, onde você estiver vendo este vídeo, é dessa forma que funciona também. Mas você precisa parar de comer qualquer tipo de coisa, porque o índice de sobrepeso no Brasil, eu quero falar, está aumentando cada dia mais. A questão de diabetes também, pressão alta, pressão baixa, enfim, está crescendo cada dia mais. E isso é por causa da alimentação. Claro que envolve todo um conjunto de a pessoa dormir bem, a questão também da mente, né? Se a pessoa pratica atividade física ou não, tudo isso é um conjunto, né? A gente sabe que tudo isso é um conjunto, mas você precisa urgentemente cuidar da sua alimentação, principalmente porque é através da sua alimentação se vai dizer se você vai ter uma vida de qualidade futuramente ou não. Essa, essa é uma realidade. E para falar aqui ainda da história, né, que eu estava falando, que nesse meu tempo que eu não entendia muito bem o que significava a questão de ser magro. Eu sei que tem pessoas que são magras e ser magro demais também não é algo muito bom. Temos que ter pelo menos um percentual de gordura na nossa vida, no nosso corpo. Tem que ter pelo menos um percentual de gordura, porque nós precisamos dessa gordura, porque é energia, né? A gente sabe muito bem que a gordura que está no nosso corpo é energia. E aqueles que são obesos é porque não gasta essa energia e acaba ficando acumulada em algumas partes do corpo. E algumas pessoas ficam com energia em excesso, né, no seu corpo, porque não pratica nada, não gasta nada essa energia. E como o nosso corpo ele é inteligente, ele vai armazenar isso, né? O nosso organismo ele é inteligente, ele vai começar a armazenar esse tipo de energia, já que não está sendo gasta de maneira nenhuma, né? Para algum momento ser usado. Mas se a pessoa é sedentária, não vai gastar nada e vai ficar só acumulando, vai ficar só guardando. Mas isso não é bom. Não é bom para a saúde. E como eu não entendia essa questão, e eu ficava às vezes frustrado, eu queria sempre querer engordar de alguma forma. Comia, mas eu não engordava de jeito nenhum. Mas hoje que eu entendo como funciona isso, porque a gente acaba estudando, né, por ser também um estudante de nutrição, a gente acaba aprendendo que a gente precisa sim ter um peso ideal para a altura da pessoa, né? Então a gente tem um peso ideal. Você tem o seu peso ideal, também tem o meu peso ideal. Ninguém pode ficar se comparando a ninguém, nem pode. Cada um tem o seu peso, a sua forma de pesagem. E hoje, algumas pessoas veem a obesidade, como eu já falei, como algo bonito. Você não pode ser assim. Você não pode ver que a gordura que está no seu corpo, dependendo do seu peso, se você está dentro do peso, tudo bem. Mas se você está fora do peso, você precisa rever isso, porque isso vai te afetar futuramente. Isso pode te prejudicar futuramente. Você pode se sentir muito mal, você pode desenvolver doenças cardiovasculares, você pode desenvolver diabetes, você pode desenvolver diversos tipos de doenças através disso.
E eu quero dizer algo para você, urgentemente. Procure fazer atividade física, pelo menos. Já que se você, né, não tem uma alimentação super saudável, porque você não consegue manter isso, mas que pelo menos você pratique atividade física de uma forma regular, pelo menos de 4 a 5 vezes por semana, pelo menos isso aí, ou uma caminhada, ou uma corrida que é de graça, você também não vai gastar com isso. Você pode muito bem sair da sua casa agora, depois que sair, assistir esse vídeo e dar uma caminhada por aí. E você vai estar praticando atividade física através disso e queimando a energia que está no seu corpo, né? Queimando as calorias, as gorduras que estão no seu corpo. Então faça isso porque vai ser bem tanto para a sua saúde, para a sua mente, para o seu coração, até mesmo para a sua autoestima. Mas não tenha, de maneira nenhuma, a obesidade como algo bonito. Só porque você está gordo, porque algumas pessoas vão elogiar você porque você era magro, por exemplo, se você era assim, e hoje está gordo, aí você se acha porque isso é o ideal que algumas pessoas acham que é para ser, mas não é. Cuide da sua saúde, porque isso é um principal fator, né, para que você consiga viver bem e longe, né, com a sua vida e muito mais longe, né, viver mais. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, ó, se inscreva no meu canal. Aqui tem conteúdo toda semana, tá certo? Valeu.